Vamos lá então, eu queria começar fazendo uma recomendação de leitura. Eu sei que alguns de vocês aí são bons leitores, gostam de ler, então se aquilo que hoje a gente for ver tocar o seu coração e você quiser aprofundar um pouco mais, esse é o livro que vai te ajudar. Muito do que a gente falar hoje, inclusive, vem desse livro, dessa abordagem, mas muita coisa que a gente vai falar hoje não está no livro, e muita coisa que está no livro, nós não iremos falar hoje. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, um livro excelente para o seu estudo. Mas vamos lá então. Nós nos importamos com o que os outros pensam. Eu sei que essa frase, ela divide um pouco opiniões. Vão ter algumas pessoas que vão dizer, é verdade, nós realmente nos importamos com o que os outros pensam. E vão ter aqueles que são mais durões, né? Talvez tipo o George, assim, que vão dizer, não, nada a ver, eu nem me importo com o que os outros pensam. Mas eu queria, primeiro, investir um pouco do nosso tempo inicial para mostrar para nós, especialmente para aqueles mais durões, que sim, talvez mais, talvez menos, mas nós nos importamos sim com o que os outros pensam. Essa semana, a Susan, depois de muita insistência, ela conseguiu me convencer a ir para uma aula de Pilates. Eu fui para o Pilates essa semana, depois de muita insistência da minha esposa, fui lá e tem uma coisa muito boa da aula de Pilates. Agora tem uma coisa que eu odeio mais que academia, né? Agora eu descobri uma coisa que eu não gosto, gosto menos ainda. E eu vou dar uma recomendação para Pilates. Para mim, Pilates tem duas recomendações para as pessoas. Uma, para as pessoas que têm problema na coluna, muito útil. E outra para as pessoas que acham que a vida está passando rápido. Porque se tu vai no Pilates, é uma hora que não passa, assim, sabe? É uma loucura. Não é tão assim, brincadeira, se pode ir, tá, é legal, mas sabe uma coisa que foi marcante para a minha experiência no Pilates, de verdade? Eu cheguei lá, e uma coisa logo chamou minha atenção. Eu era o único homem, mulherada, e só eu, sabe? E aí, minha primeira reação foi virar para a Susan e dizer, Susan, todo mundo vai achar que eu sou teu amigo gay agora. Pensei assim, né? E aí eu fiz o Pilates, eu estava lá, né? Abdômen doendo, perna doendo, e eu pensando nisso, o que os outros vão pensar? E eu saí do Pilates assim, meio que escondido, agente secreto, cuidando muito, torcendo muito para que não tivesse nenhum amigo meu na saída, assim, sabe? E aí, a gente percebe, e você vai perceber, se você for tipo meio eu, assim, meio durão, você acha, não, eu não me importo com o que os outros pensam, eu realmente acredito que vão ter situações onde você vai perceber que sim, você se importa. Por que a gente posta as coisas na internet? Por que a gente faz stories das coisas? Não é porque a gente se importa um pouco com o que os outros pensam? Por que a gente gasta tempo escolhendo a roupa que a gente vai usar em uma determinada ocasião? Não é porque a gente se importa um pouco com o que os outros pensam. E eu aposto com você, que se você chegasse aqui e tivesse de bermuda, calção, né, camiseta de futebol, sei lá, e você chegasse aqui e tivesse todo mundo de roupa social, você ia se sentir mal. Por que a gente ia se sentir mal se a gente não se importasse pelo menos um pouco com o que os outros pensam? Quer ver uma outra coisa? Você está andando na rua e você tropeça. Qual é a primeira coisa que você faz? Você olha para os lados. Por quê? Para ver se alguém enxergou, para ver se alguém te viu. Por que a gente faz isso? Porque lá no fundo a gente se importa um pouco, sim, com o que os outros pensam. E eu acho importante a gente entender isso. Mais um último exemplo. As pesquisas dizem que as pessoas têm um grande medo, e esse medo muitas vezes supera inclusive o próprio medo da morte. Você sabe qual é um dos maiores medos das pessoas? Falar em público. Por quê? Porque quando a gente está falando em público, a gente se expõe. A gente está aqui falando, e aí as pessoas, querendo ou não, elas estão nos ouvindo, e elas estão fazendo uma avaliação da gente. Claro, vocês não, eu sei que não, vocês são muito queridos, mas assim, né, as pessoas acabam fazendo. Então, a gente que está aqui falando em público, a gente se sente um pouco angustiado. E se eu falar alguma coisa errada? Por quê? Porque a gente se importa com o que os outros pensam. Lá no fundo a gente se importa. E por que é isso? Simples. Porque nós somos seres relacionais.
A relação para nós não é um luxo, não é uma coisa, se der eu me relaciono, se não, não. Nós precisamos nos relacionar, tanto é que já houveram guerras em que as pessoas usaram a solidão como arma, como castigo, como tortura, né? Queria enlouquecer o cara, deixava ele numa solitária por meses. Eu sei que solidão como tortura parece estranho para a gente, especialmente para quem é pai de filho pequeno. Ficar sozinho é uma alegria, né? Ufa, mas só é bom porque é por pouco tempo e porque a gente escolhe. Mas ficar sozinho prolongadamente é ruim. Lembra do filme do Náufrago? O cara fica sozinho e no final ele está falando com uma bola de vôlei. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. E existe dentro de nós esse mecanismo de nós queremos ser aceitos pelo grupo que está ao nosso redor. A gente chama isso de necessidade de aprovação. A gente quer que as pessoas nos aceitem, que elas nos incluam. A gente quer se sentir conectado com as pessoas. Então nós nos importamos. Agora, estamos juntos nisso? Todo mundo concorda? Está tudo certo? Agora, se a gente entende que nós nos importamos com o que os outros pensam, nós também entendemos que às vezes aquilo que os outros pensam também nos pesa. Não é verdade? Quem de vocês nunca disse sim para algo que você sabia que você tinha que dizer não, com medo do que os outros iam pensar, e você arrumou problemas por causa disso? Estava com a agenda lotada, já não tinha mais tempo para nada, e aí veio mais um fulaninho de tal e disse: olha, tem mais uma coisa aqui para você, uma coisa que nem era sua, nem era a sua demanda, mas porque você ficou com medo assim, o que será que vão dizer, o que será que vão pensar? Você disse sim para algo que você sabia que tinha que dizer não, ou você disse não para algo que você sabia que você tinha que dizer sim. Por incrível que pareça, gente, mas ainda hoje pessoas às vezes não vêm na igreja, dizem não para um convite, como por exemplo ir para a igreja, com medo do que os outros vão pensar. Quem nunca teve um dia ruim porque recebeu uma crítica? Quem nunca teve um sentimento ruim porque levou uma crítica? Você nunca teve isso? Já teve, né? Você leva aquela crítica, uma palavra injusta, e você fica para baixo, deprimido. Quem nunca ficou remoendo uma situação constrangedora? Essa semana eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, um vídeo que viralizou. O cara estava no casamento dele, né? Era o noivo do casamento, e aí o pastor foi dar a bênção, e o camarada noivo pensou que a bênção era um toca aqui, e fez um toca aqui no pastor na hora da bênção, assim, sabe? Muito engraçado, e os padrinhos dando risada e tal, né? E a noiva dando risada. Quem é que nunca teve uma situação constrangedora, boba, e depois ficou remoendo ela talvez por dias? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Por quê? Porque aquilo que os outros pensam muitas vezes pesa na nossa vida, dói no nosso coração. Sabe, muitas vezes a nossa noção de valor é determinada pela aprovação ou reprovação dos outros. E às vezes quando a gente vê assim, a gente está num momento em que se os outros nos elogiam, nos dão um feedback positivo, a gente fica muito feliz. Se a gente não tem uma validação externa, a gente fica lá atrás, lá embaixo. O que é isso? É a opinião dos outros, é a opinião dos outros nos pesando, nos oprimindo. Eu ouvi uma expressão muito interessante que tem sido usada na literatura hoje, que se chama efeito holofote. A gente tem 2 holofotes aqui, que estão virados para mim, né? Vocês estão vendo a luz deles. Vou fazer uma pergunta para vocês: é mais fácil estar na frente dos holofotes ou atrás dos holofotes? O que vocês acham? Mais fácil está onde? Mais fácil está atrás. Mais difícil estar na frente. Por quê? Porque tu está aqui, tu está exposto, né? E quem está aqui vai cuidar do que fala, não pode falar qualquer coisa. Você já imaginou se eu me empolgo aqui e falo uma coisa que não devia? Vai cuidar do que fala, vai cuidar do que faz. E por que eu cuido? A pessoa que está na frente dos holofotes, por que ela cuida tanto? Porque tem muita gente vendo, correto? Então, agora, o que os pesquisadores estão falando de efeito holofote é: a gente vive
como se a gente estivesse na frente dos holofotes. Por que não é? Qual é o alívio de estar aqui do lado de cá dos holofotes? É que esse momento em que eu estou exposto, ele é muito curto, ele dura aí 30 minutos nesse caso aqui. Alguns outros palestrantes 1 hora e pouco, mas depois das outras 20 e poucas horas, tu está em casa e ninguém te olhando e você está relaxado. Agora, como seria se a gente vivesse a vida como um todo, com a sensação de que a gente está sendo observado? Se a gente vivesse a vida como um todo, cuidando das palavras, cuidando das atitudes, porque a gente quer ser aprovado pelos outros. É isso que se chama efeito holofote. A sensação que a gente tem hoje, isso é um ponto importante, a sensação que a gente tem hoje é como se a gente vivesse na frente de holofotes. E isso cansa. E a mensagem de hoje, basicamente, ela é isso. A gente vai falar sobre esse nosso desejo de querer agradar a todos e como a gente pode encontrar mais leveza. Se você já se sentiu pesado por causa da opinião dos outros, ou por causa desse desejo, essa necessidade de aprovação, esse é o ponto certo para você. Que bom que você veio, que bom que você tirou esse tempinho para estar aqui, porque nós vamos ver de verdade um princípio bíblico que, se corretamente aplicado e vivido na vida, pode mudar a forma como a gente lida com todas essas situações, trazendo extraordinária leveza. Garanto para vocês. A gente vai focar hoje em 2 capítulos bíblicos, 1 Coríntios 3 e 4. Você entendeu o contexto? Aqui nós temos um dos maiores líderes do cristianismo, Paulo, lidando com um problema numa igreja, a igreja que ficava na cidade grega de Corinto. Lá nós tínhamos divisões, tinha uns grupinhos dentro da igreja, e esses grupinhos brigavam, e uma das coisas que eles brigavam é, eu sou mais amigo do Paulo, outro dizia, eu sou mais amigo do Pedro, outro dizia, eu sou mais amigo do Apolo, que era um grande outro pastor da época. E o Paulo escreve essa carta para orientar eles, e o Paulo está dizendo que por trás dessas briguinhas, existe o quê? Um ego frágil, pessoas querendo lutar pela aprovação. Por trás de tudo isso tem isso, pessoas querendo lutar pela aprovação. E aí ele começa a lidar com isso. Algo que é muito interessante é que Paulo, quando vai falar de orgulho ou de soberba em toda a carta de Corinto, e é várias vezes, ele não usa o termo normal que o grego na época usava para orgulho, que é hubris. Ele usa fisio, que é um termo que não era usado, não era o termo para orgulho. E fisio no grego é inflado. Inflado. E aqui a gente entende que Paulo está nos descrevendo como é que é o nosso eu. Isso é muito importante, porque entender o problema é o primeiro passo para solucionar. Então, quando a gente fala de inflado, a gente pode pensar, por exemplo, num balão. Sem pensar, eu peguei um vermelho e azul. Perigoso em dia de Grenal, né? Cara, ficou justo, mas agora eu não sei qual que eu vou usar, né? Qual que eu vou encher. Então, enfim, né? Vou pegar o azul, mas sério, gente, não tem nada a ver com o Grêmio, tá tudo certo, gosto dos dois. Mas vamos lá. Olha só, inflado, então, pensa que Paulo está descrevendo o nosso coração dessa forma aqui, ó. Aqui, ó. Temos aqui o nosso coração. Isso aqui o Paulo está dizendo do nosso eu, do nosso ego, ok? O que você percebe aqui? É um ego extremamente ocupado, e qual é a principal função dele? Ele quer parecer grande. Paulo está dizendo, se a gente for ver, grande parte das vezes é isso que a gente quer, é parecer grande, é querer parecer alguém bom, parecer alguém capacitado, é parecer alguém que dá conta de tudo, né? A gente quer aparecer, crescer, aparecer como alguém realmente que dá conta do recado. Outra característica daqui, quando a gente pensa em inchado, seu pé está inchado, imagina, seu pé está inchado, e alguém pisou no seu pé, o que vai acontecer? Dói, não dói? Inchado é dolorido. Paulo está dizendo, nosso eu natural marcado pelo pecado é dolorido. Talvez não tenha um dia que a gente não fica meio magoado, porque alguém falou alguma coisa que a gente não gostou muito, porque alguém olhou de um jeito que a gente não gostou muito, porque alguém passou na rua, não cumprimentou, sei lá, mas a gente fica doído, porque eu fiz alguma coisa em casa, meu marido e minha esposa não elogiaram, a gente fica meio doído, dolorido. Outra característica daqui é, o que um balão é? É o mais fácil.
Se esse balão aqui estivesse caindo numa grama aqui, o que você ia ficar com medo? Você não ia dar uma encolhida porque você achou que ele ia estourar. Porque algo inflado é frágil. E o nosso ego, de acordo com a Bíblia, ele é assim, ele é frágil. Né? Porque a gente recebe uma crítica e muitas vezes a gente vai lá embaixo, não vai? A gente vai lá embaixo. Essa é a característica do nosso eu. E a quarta e última característica é, o que tem aqui dentro? Ar. Vazio. Você já pegou um pacote de salgadinho no mercado? E você pensou assim, aqui dentro tem muito salgadinho? E você abriu aquele pacote de salgadinho e você se decepcionou porque não tinha nem a metade do que você imaginou que ia ter? Porque ele estava muito inflado. Parecia que tinha coisa, mas não tinha. E assim é o nosso eu. Ele é vazio. O que Paulo quer dizer basicamente é, a gente passa o tempo inteiro muito ocupado, e a nossa ocupação é querer mostrar para os outros que a gente é bom nas coisas. A gente se sente frustrado quando alguém de alguma forma nos critica, a gente se sente dolorido, e lá no final a gente não consegue mostrar para os outros que a gente realmente é bom. Parece que sempre falta alguma coisa. É isso que Paulo está dizendo. A gente poderia colocar assim, na opinião dos outros, para a gente conseguir aprovação, isso está mais no... Percebe, isso aqui é um movimento bem fundo do nosso coração. Para a gente conseguir a aprovação dos outros, a gente precisa de desempenho. A gente precisa fazer as coisas, dar conta do recado, trabalhar bastante, dar conta de tudo, fazer tudo certo. Aí os outros finalmente vão me aprovar. Mas o problema é que essa aprovação, ela nunca vem. E mesmo as pessoas que chegam no topo, elas não se sentem aprovadas. Eu já mostrei no ano passado para vocês, mas eu vou mostrar de novo um vídeo, cuida aí do volume, que para mim ilustra isso muito bem. É um vídeo legendado, dá uma ajeitada na cadeira para você conseguir ler a legenda, é muito importante. É um discurso de um artista chamado Jim Carrey, no Globo de Ouro, e vale muito a pena você dar uma ouvidinha. Olha só. Film True Crimes, please welcome two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. Thank you. I am two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner, Jim Carrey, going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Because then I would be enough. It would finally be true. And I could stop this terrible search. Muito bem, sabe? Você pensa assim, ó, a gente corre a vida inteira fazendo as coisas atrás de finalmente um sentimento que nos diga, agora sim, você é alguém, você não tem mais nada a provar. Mas esse sentimento nunca vem. E o Jim Carrey, depois de ganhar 2 Globos de Ouro, que é um dos prêmios mais prestigiados do mundo, milhares, milhões de pessoas assistindo ele ganhar um desses prêmios, você pensa, não, agora um cara como esse vai ter o sentimento, agora sim, cheguei lá, agora eu não tenho mais nada a provar para ninguém, a minha vida vale a pena, eu estou tranquilo. Mas não, ele diz, cara, eu quero ganhar o 3º, porque quem sabe se eu ganhar o 3º, e ele fala ironizando, essa minha busca finalmente vai terminar, por mostrar quem eu sou. Mas não vai acabar. O Timothy Keller, ele fala que quando ele era adolescente, né, a mãe dele às vezes falava, Timothy, né, por que você não se inscreve no time de futebol da escola? E aí ele diz assim, mas mãe, eu não gosto de futebol. Aí a mãe dizia assim, mas vai fazer bem para o seu currículo. Aí depois ela vinha com uma outra história, por que você não inscreve no voluntariado, servir sopa para os moradores pobres? E aí o Jim Carrey fala, o Tim Keller, né, fala, mas mãe, eu não gosto desse tipo de voluntariado.
Mas vai fazer bem para o seu currículo. E aí ele fala, é isso que a gente faz o tempo todo, né? A gente faz coisas que a gente não gosta, a gente come dietas que a gente faz dietas que a gente detesta, e tudo isso parece que é para construir um currículo que impressione, para correr atrás de um sentimento de aprovação que no final nunca vem. E como é que a gente sai disso? E aí vem a resposta. A gente tem a primeira opção. A primeira opção de vida é a gente se importar com o que as pessoas pensam. E a gente vai viver então essa vida ocupada e pesada e um sentimento de satisfação que nunca chega plenamente. Mas a gente tem a opção 2. O que a maioria das pessoas faz é, quer saber? Eu não vou me importar mais com o que os outros pensam. Importa o que eu mesmo penso. Não importa o que os outros querem ou a expectativa dos outros. Eu quero viver conforme a minha própria expectativa. Não importa muito né, se os outros querem que eu faça A ou B, eu quero ver uma vida verdadeira para mim mesmo. É uma opção. E eu acho que pelo menos no curto prazo, ela é uma opção melhor do que a primeira. Só que ela também não funciona. Primeiro porque se a gente se preocupa só com o que a gente mesmo pensa, isso não nos satisfaz completamente. Cara, sem a validação externa, parece que alguma coisa nos falta. Você vê? Você faz uma coisa que você considera muito boa, mas ninguém te dá nenhum elogio. Você posta na internet e ninguém curte. Depois de uma semana, uma pessoa curte, sua mãe, você vai ficar feliz? Não! Porque só o que a gente pensa, como seres sociais, a gente depende de uma aprovação externa. Outra coisa é que se a gente só se importar com o que a gente mesmo pensa, a gente vai viver uma vida autocentrada. Muito provavelmente a gente vai fazer escolhas ruins, que talvez vão beneficiar a gente, mas vão machucar as pessoas ao nosso redor. E pior ainda, a longo prazo a gente vai ter uma vida infeliz. Então, assim, eu tenho visto muitas pessoas que têm dito isso, eu vou viver uma vida para mim mesmo, não vou me importar com o que os outros pensam, importa o que eu penso. Cara, a médio e longo prazo, você vai ter um problema ainda maior. Mas qual é a solução então? Olha só isso aqui. Eu duvido que você sabia que Paulo tinha uma aprovação tão ruim na época dele, especialmente entre os coríntios. Em 2 Coríntios 10:10, olha só, Paulo escreve: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Os coríntios diziam do apóstolo Paulo que ele não tinha presença e que a pregação dele era ruim. Quando eu li isso aqui eu fiquei muito consolado, eu pensei, se até o apóstolo Paulo pregava mal, eu estou tranquilo, né? Estamos de boa. Cara, você já imaginou, Paulo sofreu por essas pessoas, e elas diziam dele, cara, ele pessoalmente é meio xoxo, e esse cara prega mal demais. Já pensou que dolorido? Olha só o que Paulo vai falar no 12:15, por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Que duro. Quanto mais eu amo vocês, mais parece que menos vocês me amam. Ele está falando isso para a comunidade que ele ama. E aí você pensa, Paulo deve estar chorando num canto, Paulo deve estar arrasado, Paulo deve estar deprimido. Não. E olha só por que não. Olha só como ele conseguiu processar isso de uma forma saudável. Agora sim, último texto da noite, 1 Coríntios 4:1-4. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E aqui vem, olha só, presta atenção. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Paulo está dizendo, gente, eu de fato não me importo com o que os outros pensam. Isso, apesar de vocês estarem falando coisas tão duras de mim, não é isso que me machuca, não é isso que me derruba. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. Cara, como é que o Paulo consegue ser criticado? Não é pouca coisa, vocês viram? Como é que Paulo consegue ser tão criticado e ainda continuar tranquilo?
E aí ele continua, ele diz assim, ó, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Ele está falando, não, e não é assim que eu agora vivo para mim mesmo. Não é isso. Não é que agora eu só me importo com a minha própria opinião. Não é isso também. Eu encontrei uma terceira alternativa muito mais saudável. Ah, Paulo, qual alternativa é essa? E aí ele fala, olha só, de forma bem curta, mas precisa. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. O que ele está dizendo basicamente é que existe uma terceira opção. Nós podemos nos importar principalmente com o que os outros pensam. Vai ser exaustivo, vai ser cansativo e pesado. Todos nós sentimos isso. Nós podemos nos preocupar principalmente com o que nós mesmos pensamos. Vai dar errado igual. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos nos preocupar principalmente com o que Deus pensa. Deus é alguém de fora de nós, portanto a validação dele funciona para o nosso coração. Deus é alguém fora de nós e que suprime essa necessidade de social que a gente tem. E se a gente viver dessa forma, a gente sabe que a gente está indo num bom caminho. É isso que o Paulo está dizendo. Ei, os cristãos não vivem se preocupando principalmente com o que os outros pensam. Os cristãos não vivem se preocupando principalmente com o que eles mesmos pensam. A nossa principal preocupação como cristãos é o que Deus pensa. E esse é um caminho de vida leve e saudável. E aí, a gente entende uma grande diferença. Mas Jorge, qual que é a diferença, né? Quando é a opinião dos outros, o nosso desempenho leva para aprovação. Eu preciso fazer para finalmente me sentir aprovado. Mas quando a gente fala da opinião de Deus, é o contrário. É a aprovação de Deus que me leva a um desempenho. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que nós somos amados por Deus, mesmo quando nós éramos pecadores. Olha a história do filho pródigo. Paulo vai dizer que mesmo no nosso pior momento, quando nós ainda estamos afastados de Deus, por causa do nosso pecado, da nossa injustiça, Deus nos amava. Ou seja, Deus nos ama independente do nosso desempenho. Tanto é que a palavra que a Bíblia usa para falar da salvação e da nossa relação com Deus é graça, que é amor imerecido. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e nós somos adotados por Deus como seus filhos. E quando Deus nos olha, Ele não vê os nossos erros, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o seu único filho amado. Ele nos vê através de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos aprovados por Deus, independente do que a gente faz. Agora, justamente essa aprovação nos estimula a vivermos de forma boa. Poxa, Deus me ama tanto, eu quero viver conforme a vontade dEle. Esse Deus fez tanto por mim, eu quero viver conforme Ele quer para a minha vida. Percebe? Não é um desempenho levando para uma aprovação que nunca chega. A aprovação já existe em Cristo, para Deus. E essa aprovação nos leva a querermos cada novo dia sermos um pouco melhor. Sabe qual é a diferença? É a diferença de um pai que diz para um filho assim, dizer assim, ó, se você não tirar 10 nessa prova, não precisa nem voltar para casa, você não é mais meu filho. Esse seria o modelo de cima. O modelo de baixo é um pai que diz, filho, eu te amo de qualquer jeito. Indo bem ou indo mal, continua sendo meu filho, e você vai ser sempre o meu maior tesouro. E o filho vai motivado para fazer a prova, porque ele diz, meu pai me ama tanto, eu vou dar o meu melhor, por amor, não por pressão. É leve. Para finalizar, Paulo usa uma metáfora. A gente falou antes do efeito holofote, vamos falar agora do efeito veredito. Paulo fala de um julgamento. Ele usa isso como uma metáfora. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, todo dia as pessoas que vivem como balão, elas se levantam, se esforçam, fazem um monte de coisa, e tudo que elas querem é um veredito definitivo, de que elas são valiosas, importantes e aceitas. Mas esse veredito nunca vem. Agora, quando a gente sai do tribunal das pessoas, e entra no tribunal de Deus,
a gente percebe que é diferente. O nosso tribunal já terminou. O julgamento já acabou. Esse julgamento já foi feito por quê? Porque Jesus assumiu ele no nosso lugar. Não foi um julgamento justo no caso de Jesus. Ele era inocente, ele foi condenado. Ele foi humilhado e morto para assumir o nosso lugar. E diante do que Jesus fez, nós somos aceitos por esse Deus. Por isso esse tribunal já terminou, ele não existe mais. E nós não precisamos viver todo dia num tribunal, como se a gente estivesse correndo atrás desse julgamento. Acabou. E em Jesus, o veredito para a minha vida e para a tua vida é: você é meu filho amado, de quem eu me orgulho. Você é minha filha amada, de quem eu me orgulho. Ponto final. E se tem uma coisa que não faz sentido, é a gente participar de um julgamento que já terminou. Então, diante disso, eu queria convidar você para avaliar a sua vida. O que os outros pensam tem trazido peso para o teu coração? Seja bem sincero. Segunda pergunta: você se sente diante de holofotes ou correndo atrás de um veredito que nunca chega? Você se sente que nem o Jim Carrey ali, conseguindo prêmios, mas parece que nada te satisfaz completamente? Parece que você está sempre correndo atrás de algo que não vem, e o teu coração parece que sempre tem alguma coisa que ainda não tem. Eu queria te convidar a realmente tomar algumas decisões na sua vida e no seu coração. Decida. A nossa vida não é transformada por vir aqui e ouvir. Não é. A nossa vida é transformada por vir aqui ouvir e tomarmos decisões a partir daquilo que a gente ouve. Decida não viver para os outros, nem para si mesmo. Decida viver para Deus. Talvez essa seja um dos pontos mais básicos da vida de um cristão. A gente não decide mais viver para os outros. A gente decide não mais viver para nós mesmos. A gente decide viver para Deus. Decida falar constantemente ao teu coração que em Jesus seu julgamento já acabou e nele você está aprovado, porque mesmo você sendo cristão, acreditando em Cristo, mesmo você entendendo tudo isso que a gente falou hoje, volta e meia você vai voltar para o tribunal, te aposto. Mas pregue para o teu próprio coração nesses momentos dizendo: o meu julgamento já acabou, o veredito de Deus já foi dado, e em Jesus eu sou um filho amado. Ponto. Decida falar isso para o teu coração. E eu tenho por último um exercício para você. Hoje de noite, se você puder, ou amanhã de manhã, mas não deixa para terça, que daí não vai dar mais. A partir de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, chega em casa, abre sua Bíblia, vai lá no Salmo 139, e não lê o Salmo, ora o Salmo. Imagina que aquelas palavras estão vindo do teu coração para Deus. Faz desse salmo a tua oração e deixa Deus falar contigo e te dar leveza para a tua vida. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!